Mateus capítulo 12, do versículo 24 ao 26, diz assim: Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, então está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E nós acabamos de ler esse trecho onde Jesus fala sobre divisão. E o tema de hoje vai ser: a casa dividida cairá. Toda divisão, ela traz destruição. Divisão, na realidade, contra si mesmo. Quando existe uma divisão interna, não ajuda. A falta de harmonia, a falta de concordância entre as partes que compõem, o texto fala, um reino, uma cidade ou uma casa. Essas divisões, desarmonias, elas enfraquecem e elas destroem. Elas separam, elas dividem. A união, ao contrário, ela traz bênção e ela traz vida. Nós lemos isso no Salmo 133, no versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É bom e é suave quando há união. Aqui falando, é claro, entre os irmãos, entre aqueles que estavam indo para o templo, em concordância e harmonia. Mas no versículo 3, a segunda metade do versículo 3 do Salmo 131 fala assim: Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Aonde há união. Aonde há união, ali o Senhor ordena, o Senhor manda, o Senhor determina que haja bênção e haja vida. E nós queremos vida. Jesus veio para trazer vida, vida abundante. Então, se nós queremos vida, se nós queremos bênção, precisa haver união. Porque uma casa dividida, ela cairá. Toda essa questão de separar, juntar, vai depender muito ao que você se ajunta ou do que você separa, obviamente. Lá em 1 Pedro 3, versículo 11, ele diz do que nos devemos nos dividir, nos apartar, nos separar. 1 Pedro 3,11, aparta-te do mal e faça o bem. O próprio Cristo disse em Lucas 12:51, ele falou: Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Dissensão é uma palavra para separação. Então Jesus falou: eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Então existem certas coisas em que nós devemos nos dividir. Divisão, às vezes, é necessário, é adequado, é preciso. Jesus falou: eu vim trazer dissensão. E essa dissensão não vai trazer paz. Ela vai criar atrito contra aqueles que você está se separando. E Pedro falou: aparta-se do mal e faz o bem. Então depende muito do que ou ao que você está se dividindo ou se juntando. O apóstolo Paulo escreve algo bastante surpreendente lá em 1 Coríntios 11, versículo 19. Ele diz: e até importa que haja entre vós heresias. Esse até importa que haja, quer dizer, é necessário, é bom, é conveniente, é benéfico que haja entre vós heresias. Você fala: peraí, mas é bom que na igreja haja heresias? É bom que se pregue heresias? É bom que haja heresia na igreja? Eu pensei que na igreja era um lugar para ter a sã doutrina. Um lugar onde havia a verdade e não heresia. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou: importa que haja entre vós heresias, para que os que não são sinceros se manifeste entre vós. Então, aqui não está dizendo que é para ter falsa doutrina, heresia, saindo deste púlpito, de modo algum. Mas ele fala: é bom quando heresias apareçam entre os irmãos da igreja, entre os integrantes. Mas por que isso é bom, pastor? Não, seria bom que não acontecesse, mas importa, é útil para que a gente saiba quem são os sinceros, quem são os verdadeiros. Basicamente vai identificar quem é trigo e quem é joio. Vai identificar quem é quem.
Quem está trazendo heresia. Então é bom que ela se manifeste, é bom que apareça, é bom que haja heresias, para a gente poder tratar daquelas questões. Muito pior é quando tem alguém na igreja trazendo heresia, falso ensino, na calada, sem se manifestar. Porque aí o dano é feito. Não sei se vocês sabem disso, e eu espero não ofender ninguém, mas é um fato histórico, incontestável. Uma certa denominação muito conhecida no Brasil, para os entendidos, talvez vocês entendam, é uma igreja que começou lá em Belém, Belém do Pará, conhecida como Assembleia de Deus. Alguém já ouviu falar na Assembleia de Deus? Pois é. Igrejinha que tem por aí. Essa igreja começou a partir de uma igreja batista. Isso é fato, só na história, artigo de jornal, é fato, não estou inventando nada. 2 missionários que haviam sido excluídos das suas respectivas igrejas lá nos Estados Unidos, vieram para o Brasil fazer missões. Desembarcaram em Belém e se juntaram a uma igreja batista. Entraram na igreja, se aproximaram do pastor, fizeram amizade com o pastor, e o pastor falou, não, tudo bem, pode ficar aqui, pode inclusive, né, vamos colocar vocês para trabalhar na obra, né, e deu a eles, então, um grupo, se não me engano, uma escola dominical, cada um pegou uma classe, tá, e coisa. E naquela época, claro, isso foi em 1900 e alguma coisa, no começo do século. E não tinha lá comunicação. Então ninguém ficou sabendo. O pastor aceitou eles de boa fé, não sabia que haviam sido expulsos, cortados da comunhão com a igreja deles lá nos Estados Unidos. Eles não eram americanos, se não me engano, eram suecos ou noruegueses, eram nórdicos. Mas sem que o pastor soubesse, esses dois começaram a espalhar heresias dentro da igreja, e aquilo causou uma divisão na igreja. E com essa divisão, saiu esses 2 missionários, que não foram missionários, que não foram enviados por ninguém. O missionário é enviado, eles não foram enviados. Paulo foi enviado, Silas foi enviado, Barnabé foi enviado, o pastor Roberto foi enviado. Esses 2 não foram enviados, simplesmente saíram fugidos de um país, vieram para cá, entraram numa igreja que os acolheu, trouxeram heresias, divisões, dividiu a igreja, e dessa divisão nasceu a primeira Assembleia de Deus do Brasil. Você não vai ouvir essa história da Assembleia de Deus, te garanto, você não vai ouvir isso. Mas é o fato, você fazer o quê? É a realidade. Quando eu estive lá em Belém, se não me engano, a gente passou em frente, acho que alguém falou para mim, se fosse o meu Manuel falou, aqui era a igreja onde isso tudo aconteceu. Então, é bom que a heresia desses 2 tivesse sido manifestada antes, para ver quem era sincero. Eles não estavam sendo sinceros. Eles estavam usando subterfúgios, engano, para rachar uma igreja e levar metade, eu não sei se foi exatamente, mas uma grande parcela daquela igreja. E Paulo fala aqui, e até importa que haja entre vós heresias, para os que não são sinceros se manifestem entre vós. Perfeitamente ilustro o que Paulo está falando, esse exemplo. Essas pessoas não estavam sendo sinceras e ninguém percebeu a heresia deles. E causou esse grande dano. Dividiu essa igreja. Para que fim o apóstolo Paulo fala que deve haver heresia e a manifestação dos insinceros, para que nós possamos então nos apartar deles, como o próprio Paulo escreve em Romanos 16, versículo 17, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, mais uma vez, separação, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos dele. Veja bem, pessoas que trazem erro de doutrina e as heresias é para fazer o quê? Se desviar. A palavra dissensão é a palavra grega dikostasia. Dikostasia é uma palavra que é feita de 2 partes. Preposição dis, que nós sabemos quer dizer 2, e da palavra stasis, que significa posição. Então é alguma coisa que ela muda, ela divide a posição. Essa posição, dependendo da aplicação, pode ser uma posição doutrinária, pode ser uma posição física, geográfica. E é dessa palavra, dicostasia, que nós temos no português, a palavra dicotomia. A palavra dicotomia quer dizer o quê? Dividir, cortar em 2, separar. Então,
é bom que haja heresias para que haja divisão, mas divisão de heresias e de hereges. Uma igreja que está se dividindo daqueles que causam heresias, ela vai subsistir. Ela não vai ser devastada. Por quê? Porque ela está se dividindo. Quando Jesus está falando aqui que um reino dividido será devastado e a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, é justamente você permitir a heresia ficar dentro da casa, do reino da casa, e aquilo vai dividir contra si mesmo. Então o que você faz? Você identifica o problema e você se afasta. Veja bem, não diga afaste eles, você se afasta. Vou dar um exemplo. Digamos que o irmão Micael chega aqui amanhã falando um monte de heresia, que não é coisa lá muito difícil de acontecer. Não é para chegar e falar, irmão Micael, suma daqui. Não está dizendo isso. Afaste-se dele. Quando ele vem falar heresia, sabe o que a gente faz? Tá bom, irmão, tá, tchau. E olha o que fala aqui. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões. Esse noteis é que todo mundo saiba, todo mundo note que o Micael está trazendo dissensão. Para todo mundo se apartar dele, se afastar dele. Afastai-vos dele. Não é para pegar o herege e botar ele para fora. Não, é reconhecer ele. Para quê? Ver se ele se arrepende, ver se ele consegue mudar a posição dele. O que geralmente acontece, não precisa expulsar, a própria pessoa sai. Por quê? Porque não tem mais quem ouça as suas heresias. Está ouvindo, Micael? Ninguém vai ouvir suas heresias mais, não. O intento é tentar convertê-lo, corrigi-lo, educá-lo. Se for expulsar, não tem oportunidade. Agora, se o indivíduo escolhe se retirar, aí a escolha de cada um. Ninguém é obrigado a ir para a igreja nenhuma, é uma escolha. Tá? Então, note que entre as obras da carne, lá de Gálatas 5, versículo 20, que mostra ali ó, as obras da carne, diz assim o versículo 20. Vamos ver só o versículo 20. Tem mais, mas só o versículo 20. Fala que as obras da carne são idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, crimes, iras, pelejas, dissensões e heresias. Dissensões é a palavra de dicostasia, igual que Paulo usa em Romanos 16. Mas note como dissensão e heresia estão juntos e ambos fazem parte das obras da carne. Tudo que divide, tudo que separa, destrói e devasta, dependendo daquilo. Você não quer se separar do que é correto, você não quer se separar do que é verdade. Mas quando uma casa, uma nação, um reino está dividida contra si, aquilo vai acabar caindo. Se não tratar, como Paulo fala, afaste-se dele. Note, deixe bem claro, ó, esse daqui, então não é encobertar, justificar, inocentar, fingir que não aconteceu nada, isso vai trazer divisão e isso vai dividir o reino. Você tem que notar, avisar e ninguém dá ouvidos para ele. A única coisa que se pode fazer, a única situação onde a divisão ela ajuda. Olha comigo para Ageu, profeta Ageu. Quero ver o impacto da divisão e a destruição que ela traz em algumas circunstâncias. Primeiro quero ver como uma nação dividida, que pode acontecer com ela. Ageu capítulo 1 e versículo 2 diz assim. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Deus mandou o profeta Ageu dar um recado para o povo. O povo de Deus estava dividido contra Deus. Estava dividido de Deus em suas prioridades e nos seus interesses. Eles estavam mais interessados e unidos contra Deus. Eles tinham interesses em comum contra Deus. Não estavam muito atinados à vontade de Deus ou às coisas de Deus. Eles estavam muito unidos na realidade, mas unidos na coisa errada, unidos no erro. Unidos, sim, mas unidos contra Deus.
estavam mais ligados nas suas próprias casas, nos seus próprios interesses. E Deus falou, vocês falam que não é hora de edificar a minha casa. E por acaso é hora de vocês edificarem nas suas casas, forradas, ou seja, não casas acabadas, casas com certo conforto, casas que estavam, enquanto a casa de Deus estava em ruínas, enquanto a casa de Deus não estava acabada, quando a casa de Deus não tinha sido completamente construída. E o povo todo dizia, não, depois. Primeiro vamos fazer as nossas casas. E pelo que Deus fala aqui, o povo todo pensava assim. Essa divisão, essa dicotomia, essa separação de Deus sempre traz consequências, sempre traz resultados. No versículo seguinte, no versículo 5 de Ageu, capítulo 1, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então é Ageu trazendo a resposta de Deus, ou a continuação. Considerai os vossos caminhos. Fala, veja lá o que vocês estão fazendo. Atentem bem ao que vocês estão dizendo. Versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestis-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Deus falou, veja bem, esse pensamento está levando ao fato que vocês têm tudo, mas não têm nada. Vocês comem, mas ficam com fome, vocês bebem, mas ficam com sede. Vocês ganham salário, mas colocam no saco furado. O que quer dizer isso? Você pega o salário, bota no saco furado, o dinheiro vai cair. Vai chegar em casa, cadê o dinheiro? O meu bolso estava furado. Pois é. Sabe quem furou aquela bolsa? Sabe quem colocou aquela lombriga na barriga deles para comer, mas ter fome? Sabe quem não saciava a sede deles? Era Deus. Versículo 9, Ageu 1. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Vejam bem, Deus falou, considerar os vossos caminhos. Vocês estão esperando muito. Tudo indica que vocês vão ter tudo para dar certo. Vocês esperavam muito, mas eis que veio a ser pouco. Humanamente, vocês estavam com a bola cheia. Tinham tudo para dar certo. Tinha comida, tinha bebida, tinha colheita, tinha salário, tinha tudo. Esperaram muito, mas não deu em nada. Continua. Mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Quem dissipou? Eu dissipei, é Deus falando. Vocês escolheram, juntaram, comeram, beberam, levaram para casa. Foi pouco. E o pouco que sobrou, Deus fez assim, ó. Aí ficou nada. Por quê? Porque eles estavam unidos como nação, eles estavam unidos, sim, não divididos, sim, mas contra Deus. As coisas de Deus deixa para depois. A casa de Deus a gente vê outra hora. Agora é tempo de a gente fazer nossas casas forradas. É hora de a gente construir nossas casas, reformar, aumentar, melhorar as nossas casas. Deus a gente vê aí. E Deus fala, é tempo de vocês fazerem isso, pensarem assim, enquanto a minha casa não está acabada. O que trouxeres para casa, eu dissipei com sopro. Aí Deus pergunta, por que causa? Deus fala, por que está acontecendo isso? Por que isso? Por que causa, disse o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Deus falou, sabe por que está acontecendo isso? Por causa da minha casa que está inacabada e cada um corre para a sua, para construir, reformar, aumentar a casa dele. Por isso que o pouco que sobra, eu sopro. Gente, não brigue com Deus, sabe por quê? Ele vai ganhar sempre. Sempre. Ele fura o teu bolso, ele fura a tua barriga. Você come e não está saciado. Você bebe, mas não sacia a sede. Você junta dinheiro, mas não sobra nada. Você trabalha, recebe, mas o dinheiro parece que foi embora. Acabou o dinheiro, não acabou. Acabou o salário antes de acabar o mês.
Sabe o que pode ser isso? Porque estamos buscando o nosso e não dele. É uma nação dividida contra Deus. É uma nação unida contra Deus. A nação toda se uniu e falou: as coisas de Deus deixa para outra hora. Capítulo 1 de Ageu, versículo 10, na sequência. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre tudo o trabalho das suas mãos. Deus falou: tudo que vocês fizerem, eu não vou mandar chuva, a terra não vai dar o verde, não vai, tudo que você fizer, eu vou soprar. Por quê? Porque é a casa de Deus, porque o povo estava unido contra Deus. Estavam se dividindo de Deus. E essa sempre é o resultado. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele mostra qual a solução, Ele mostra qual o caminho da bênção. Ele efetivamente fala: una-se ao meu propósito, faça a minha vontade, siga os meus caminhos. Na sequência, versículo 7 de Ageu 1 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, subi a um monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Fala, a solução: suba o monte, desça com madeira, porque no monte tinha árvores, né? Então sobe o monte, corte as madeiras, desça. Para que essa madeira? Para edificar, construir a casa do Senhor. E aqui fala: dela me agradarei e serei glorificado. Quando nós agradamos, quando nós glorificamos, quando nós obedecemos e seguimos a palavra de Deus, Ele é glorificado, Ele se agrada e Ele manda chuva e a terra brota, Ele não assopra, a bolsa não fica furada, a terra dá o seu mosto, os montes dá o monte, o trigo, o azeite, sobre o que a terra produz. Deus derrama as suas bênçãos. E mesmo quando o ser humano olha e fala: essa situação não tem esperança, essa situação é tudo contrária, essa situação não tem jeito, quando Deus é glorificado e quando Deus é agradado, Deus derrama a bênção que você não vai nem saber de onde veio. O oposto é verdade. Quando tem tudo para dar certo, tudo para dar certo, tudo para esperar muito, vem o pouco. E o pouco que sobra, Deus assopra. Rapaz, tinha tudo para dar certo. Tá tudo para dar certo. E como? Sabe como? Se dividiu de Deus. A nação se uniu contra Deus, se dividiu de Deus, e o resultado foi esse que nós estamos vendo aqui. A simples verdade é o que diz Salmo 33, versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Gente, quando uma nação coloca Deus como prioridade, pode ter seca, pode ter o que for, pode ter o que seja, Deus vai abençoar. Pergunte para a Inglaterra, veja como vai os Estados Unidos. Países que tinham tudo para dar certo. Está tudo dando errado. Países que eram, a Inglaterra, o Império Britânico, expandiu o mundo inteiro. Hoje, não é nem, eu não vou dizer que é a sombra, nem a sombra é. Nem a sombra é. Vergonhoso. Os Estados Unidos está em declínio vertigente, está despencando. Por quê? Como nação, eles se uniram contra Deus. Deram as costas para Deus. Antes dos Estados Unidos, foi a Inglaterra. E assim vai. E assim caminha. O Brasil hoje luta uma batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Não se trata de uma luta política. Não, entre bem e o mal. É uma dicotomia clara.
clara entre o certo e o errado, o bem e o mal, a luz e as trevas. Não. Se alguém tem alguma dúvida quanto a isso, fala comigo depois que a gente tem uma conversinha. Não é boa. Prometo que não vou bater. Muito. Talvez precise para fazer entender, porque se não entender, às vezes uns tapas desenrola. Eu estou brincando, gente. Eu nunca bati em ninguém que não merecesse. O que vai fazer a diferença no Brasil, sabe o que é? É o Brasil tomar o lado de Deus. É o Brasil se unir contra o mal, contra as trevas, contra o erro. Sabe? E a situação do Brasil não é uma que você precisa pensar muito, analisar. Está descarado a coisa. Uma nação dividida cairá. Olha comigo Mateus 7, vamos ver uma casa dividida também sofrerá. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui por casa você pode colocar o seu lar, sua família, seu casamento. Mas veja como não é uma questão de ouvir. Ambos ouviram. Ambos ouviram. A fé vem pelo ouvir, é verdade. Mas a fé também sem obras é morta. Então ambos ouviram, mas só um cumpriu. Só um obedeceu. O que cumpriu e o que não obedeceu, ambos tiveram chuva, vento e água. Uma a que ouviu e obedeceu, cumpriu, edificou sua casa sobre a rocha e ela não caiu. A outra caiu. E grande foi a queda. Um decidiu se separar da rocha. Em vez de construir na rocha, ele construiu na areia. Se você for hoje no litoral alagoano, tem muitos lugares onde você vê aqueles arrecifes, rochas. Se você fosse construir uma casa, não que pode, então não vão construindo que vão ser presos, tá? É proibido fazer isso. Mas se você fosse construir uma casa, você construir na parte que tem areia ou na parte que tem os arrecifes rochosos? Pois é. A diferença é você cumprir. Não adianta ouvir. Tem que ouvir, claro. Para cumprir, obedecer, você tem que ouvir. Mas só ouvir, ouvir, ouvir e não cumprir, não obedecer, vai cair do mesmo jeito. Uma casa dividida de Deus não subsiste. Nós já vimos isso com a nação, mesmo princípio. Mas aqui estou falando sobre uma casa também dividida contra si mesma. Uma casa, um lar, uma família, um casamento, onde ambos não estão na rocha. Ambos não estão em Cristo, seguindo, obedecendo. Onde os alvos e as metas de cada um é diferente da do outro. Onde um está sobre a rocha e o outro deu uma puladinha na areia. Essa casa está dividida. Metade da casa está na rocha, metade da casa está na areia. Quando a parte que está na areia ruir, vai derrubar também a parte que estava sobre a rocha. Porque uma casa dividida sobre si mesma, contra si mesma, vai cair, vai ser devastada, vai ser destruída. Um dos cônjuges só está interessado em trabalho, dinheiro, talvez a diversão, amizades. Veja, a família dos pais. E essa divisão. Não tem uma rocha em comum. Todo casamento, toda casa, todo lar, todos devem estar caminhando na rocha. Ah, pastor, e os filhos? Aí que vem a importância de criar bem os filhos.
de educar bem os filhos. Porque os seus filhos, se decidirem começar a construir, começar a andar na areia, eles vão acabar derrubando a casa, afetando o casamento, afetando os demais integrantes. Pensa que não? Papai, mamãe, 2 filhos, digamos. Um filho se mete com as más influências. Você acha que isso não vai impactar no lar, não? Não vai haver repercussão dentro de casa? Claro que vai. Aquela parte que está andando na areia, ela vai afundar e vai prejudicar, e toda a casa pode vir a ruir. Porque uma casa dividida contra si mesma cairá. Uma casa onde os cônjuges não estão todos, ambos, caminhando na rocha. Tem outros interesses, outros alvos, outras metas. Eu não estou falando só de boca, não. Estou falando de verdade. Caminhar na rocha de verdade, e não só para... Ah, sim, eu vou para a igreja. Ah, sim, eu sou crente. Ah, gente, ó, palavras valem muito pouco. Fé, a gente se vê pelas obras, não pelas palavras. Falar, tem um ditado em inglês, falar é barato, não custa nada. Eu amo Deus. O que você faz para Deus? Amo. Nada. Então você não ama Deus. Eu amo minha esposa. Amo sua esposa. Amo minha esposa. O que você faz por ela? Eu amo meu marido. O que você faz por ele? Falar é fácil. Falar é barato. O negócio é fazer. Vamos para Apocalipse, capítulo 3. Estamos vendo aqui o impacto de divisão. Importante saber a que e do que você está se unindo ou se dividindo. Divisão é importante, mas separação também pode ser dependendo do que você está se separando ou se juntando. Apocalipse 3, versículo 15. Nós vimos sobre uma nação, uma casa, vamos falar sobre uma igreja dividida. Uma igreja dividida. Apocalipse 3, 15. Isso que é Jesus falando. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui é um trecho do livro do Apocalipse, onde Jesus ditou 7 cartas a 7 igrejas na Ásia. E no capítulo 3, do versículo 14 ao 22, ele está escrevendo a igreja que ficava numa cidade chamada Laodiceia. Essa igreja não era uma igreja exatamente exemplar. Essa igreja estava separada e dividida de Cristo. Olha o que fala o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Esse versículo é bem conhecido, mas o contexto dele é uma carta à igreja de Laodiceia. Então ele está falando à igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele serei e ele comigo. Então me diga uma coisa. Se você, ou no caso Cristo aqui, estava na porta batendo, ele estava dentro ou fora? Fora. Por que ele estava fora? Ele estava dividido. A igreja tinha se separado, dividido, se afastado. A igreja estava morna. E aqui Jesus falou, eu estou do lado de fora. Vocês me colocaram do lado de fora. Essa igreja está dividida, separada de mim. Eu não estou dentro, eu estou fora. A igreja estava prestes a ser vomitada. Quando você... Ninguém jantou não, né? Recentemente. Se você vomita, você se separa daquilo que você comeu há pouco tempo atrás. Jesus falou, não só eu estou do lado de fora da porta, assim porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te a minha boca. Ele não havia ainda, ele falou, eu vomitar-te, eu estou prestes, eu estou perto. E eu me separar de você. Foi assim, ó. Bleh. O que exatamente seria isso, pastor? Jesus estava prestes a retirar
o castiçal. A igreja da Laodiceia estava prestes, correndo o risco de perder, de ser retirado o seu castiçal. Você pergunta, pastor, o que é um castiçal? Bom, castiçal é um porta-vela, efetivamente. É um lugar que você coloca a vela, e se acende a vela, você coloca ela lá para iluminar. Este castiçal, ele é simbólico de algo muito importante. Lá em Apocalipse 2, versículo 5, é uma das cartas, não é mais não é de Laodiceia. Laodiceia foi a última carta, foi a 7ª carta. Essa carta aos Efésios, é a primeira carta. E ela menciona esse castiçal. Olha o que diz assim, Apocalipse 2,5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e farei o quê? E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A igreja em Efésio era uma igreja não tão problemática quanto a igreja em Laodiceia. Mas ainda tinha seus problemas. E Jesus falou, mude, se ajeite. Senão eu vou aí, eu vou tirar o castiçal. Sim, pastor, e o que é esse castiçal então? O que seria esse castiçal? Volte para Apocalipse 1, versículo 20, onde diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aqui é Jesus interpretando para João, que está vendo essa visão, o que ele estava vendo? João falou, Senhor, eu não estou entendendo nada, estou vendo aqui estrela, castiçal, o que é isso? Aí então Jesus explica o mistério das 7 estrelas. Ele falou, as 7 estrelas que você viste na minha destra e os 7 castiçais são. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. A palavra anjo significa mensageiro e se refere aos pastores da igreja. Vocês não sabiam, mas eu sou um anjo. Mais importante, eu sou uma estrela. Uma verdadeira estrela. Então, Jesus está interpretando, olha, as estrelas são os anjos, que são os pastores, os mensageiros, que trazem a minha palavra. Mas ele fala dos castiçais. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Espera aí, pastor, como é que Jesus vai tirar o castiçal da igreja se o castiçal é a igreja? Pois bem, preste bem atenção. O castiçal era simbólico, era o selo, a evidência de uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, uma igreja com selo de aprovação de Deus. E quando a igreja em Éfeso, se ela não se arrependesse, e quando Laodiceia, Jesus falou que eu vou, basicamente Deus ia falar, ia retirar o seu selo de aprovação, ia dizer, essa igreja não é das minhas. Se alguém pensa que só pintar, colocar uma placa dizendo igreja, que aquilo se torna uma igreja, está redondamente enganado. Tem igreja e tem igreja. Tem igrejas que são castiçais, aquelas igrejas que são fiéis, aquelas igrejas que são verdadeiras, aquelas igrejas que fazem a verdade, aquelas igrejas que Deus fala, essa é minha igreja, que tem o castiçal. Se o castiçal é a igreja e Deus retira, Jesus retira o castiçal, o que resta? Resta 4 paredes, um teto, um monte de banco, um púlpito, cadeira, som, instrumentos, sobra a casca. Mas o selo de aprovação de Deus não está ali. O poder de Deus não está ali. E eu arriscaria dizer, e infelizmente, com toda certeza, que é uma pequeníssima parte do que se chama igreja no mundo, nos dias de hoje, é de fato um castiçal. Por quê? Porque não se enquadram na palavra de Deus. Jesus falou, se você não se arrepender, eu vou tirar o castiçal. Eu vou tirar a igreja. Não. Ele vai tirar a aprovação. Vai ser uma igreja, mas não vai ser uma igreja. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, lá no Jacintinho. Quem conhece Jacintinho? Área nobre de Maceió. Fica no alto ali. Pensa que não? Vá no posto ali, tem uma vista maravilhosa. No pátio daquele posto de gasolina que tem ali no meio do Jacintinho mesmo, ali no Vuvuvu, pois bem.
Um certo espertalhaço colocou lá uma banquinha de sorvete e pintou lá McDonald's. Isso é história de verdade, aconteceu isso. O cara botou lá, você vê aqueles sorvetes, né, que tem na máquina, botou lá McDonald's, o fundo vermelho, o M dourado. Acho que durou um dia. No outro dia apareceu um ônibus, desceram uns 30 advogados lá. Feche ou nós vamos acabar com você agora. Mas está escrito McDonald's. Oh, meu filho, você quer botar uma... Vai ver quanto custa para ser um McDonald's de verdade. É uma verdadeira fortuna, gente. Uma fortuna. Milhões e milhões e milhões e milhões. E tem um monte de regra aí, coisa que você tem que fazer. Aí chega o Zé Mané lá, bota lá, McDonald's. Poxa. Ele foi intimado, ameaçado. Mas foi no mesmo dia. Não durou nem um dia aquilo ali. Pare agora com isso ou arque as consequências. Fechou na hora. É a mesma coisa uma igreja. Uma igreja, para ser uma igreja verdadeira, tem que ter o castiçal, o selo de aprovação de Deus, a presença de Cristo, o favor de Cristo, o poder de Cristo. E Jesus falou, se você não se arrepender desses seus erros aqui, ele apontou para a igreja em Éfeso, eu vou retirar o castiçal. E vocês vão ser só uma igreja de casca. Vai ter toda a aparência, mas eu estou fora. Por quê? É uma igreja dividida. De quem? De Deus, da palavra de Deus. Ou estava se dividindo. Sim, deve haver união com Cristo. União com Cristo. Senão ele vem tirar o castiçal. E união com Cristo é isso aqui, ó, é você seguir a palavra e as doutrinas de Deus. Lá em João capítulo 17, versículo 21, deve haver união com Cristo, mas também união entre os irmãos. João 17, 21. Isso aqui é Jesus orando ao Pai. E no meio da oração ele fala assim, para que todos sejam um. É união ou é união? Isso é falta de divisão, que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Um grande testemunho é quando há união na igreja. Mas não união contra Deus. Tem muita igreja que é unida contra Deus. Tem muita igreja que decide coisas contrárias à palavra de Deus. E todo mundo concorda e bate palma e Deus está lá em cima assim, ó. Pegar uma castiçal daqui, ou muitas vezes nunca teve castiçal lá. E muitas vezes Cristo nem vomita, porque nunca esteve nele. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, de novo, a palavra dissensão, dicostasia. Antes, sejam unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. A igreja de Corinto não estava unida. Contenda entre eles, estavam discutindo entre eles, divisão entre eles. Filipenses 1:27. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. A igreja deve estar unindo e unida pelo evangelho, pela fé. Essa deve ser a união, a meta, o caminhar juntos em função do evangelho. Não de ter um templo mais bonito, mais melhor é bom, né? Não de ter um grupo que canta mais bonito e mais alto. Não de ter uma banda de rock, gelo seco, luz piscante. Uma prancha de surf como púlpito. Tem disso, pastor? Eu ouvi dizer que tem. Eu nunca vi pessoalmente, mas dizem que tem. Essa não deve ser a união da igreja. Temos que ter milhões e milhões e milhões de fiéis. Não, essa não é a união da igreja. Quem edifica a igreja é Cristo.
Ele traz, ele leva. Nunca na nossa igreja ninguém foi expulso, afastado, convidado a não vir. Nunca, ninguém. Muitos se separaram. Mas porque quiseram. Porque escolheram. Então não depende de ter um alvo que não seja Cristo. Deus quer que a sua casa se enche. Ele fala, ide, enchei minha casa, forçai-os a entrar. Mas não para ter divisão e cada um fazer o que quer, mas unidos, caminhando na rocha. Como nós lemos no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Mas união o quê? União no erro? Não, união no evangelho, união na fé, união em propósito. Não união para vir, cada um faz o que quer, vem quando quer, faz com o que quer, participa quando quer. Isso não é união. Por último, essa noite, 1 Timóteo 1, versículo 18. Vimos aqui que uma casa, sobre a casa dividida cairá. Estamos vendo a importância do que se dividir, do que se juntar. Existem momentos que é preciso dividir do erro, da heresia. Mas é preciso haver união na palavra de Deus, no evangelho, na fé. Isso relevante a uma nação, a uma casa, a uma igreja e, por último, e mais importante, uma vida dividida contra Deus. 1 Timóteo 1,18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Note aqui que ele fala. Alguns rejeitando fizeram naufrágio da fé. Como que veio o naufrágio? Eles rejeitaram. Eles se separaram. Eles se dividiram de Deus. Ao invés de unir-se na sã doutrina, eles se separaram e blasfemaram e seguiram heresias, o que trouxe, o que causou, o que resultou no naufrágio. De nação, igreja ou família, o mais impactante é o indivíduo. Quando o indivíduo se separa de Deus, não se une a Deus, ele é o mais importante. Por quê? Porque uma nação é composta de quê? Indivíduos. Um lar é composto de quê? Indivíduos. Uma igreja é composto de quê? Indivíduo. Se todo indivíduo não se separar de Deus, mas se unir, a nação não cai, a família não cai, a igreja não cai. Tudo começa com um indivíduo. Ou no caso aqui, com dois indivíduos, Alexandre e Himeneus. O que foi que Paulo fez? Os entregou a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Foi o que, pastor? Ele expulsou-os da igreja? Não, gente. Ele falou, olha, quem vai lidar com vocês agora é o diabo. Estão blasfemando? Estão se separando de Deus? Tudo bem, então vá para os braços dele, do diabo. E veja como é que vocês se viram por lá. Eles naufragaram a fé, indicando que eles eram salvos. Você pode naufragar. Eu vou dar um exemplo. Vocês viram, irmãos, orem por mim. A minha lancha naufragou. Como que uma lancha minha vai naufragar se ela não existe? Infelizmente, eu não tenho lancha. Eu tenho um caiaque, eu tenho umas pranchas de stand-up, mas lancha eu não tenho lancha. Como é que eu vou naufragar o que eu não tenho? Como que eles naufragaram uma fé que eles não tinham? Eu acredito que Alexandre e Himeneu eram salvos, mas se separaram da sã doutrina. Seguiram heresias, seguiram conversa fiada e acabaram naufragando a fé. E Paulo falou, sabe uma coisa? Eu vou deixar você colher do fruto do seu caminho. Tá? Entregar para Satanás não quer dizer pegar Himeneu pela orelha, Alexandre pela orelha. Vem cá vocês dois, vamos até Satanás. Aqui Satanás. Alexandre e Himeneu. Não é isso que aconteceu. Entregou a Satanás que Paulo falou, eu não vou mais lidar com vocês.
Eu não vou mais orar por vocês, não vou mais conversar, visitar, ensinar, porque vocês naufragaram, vocês se colocaram nessa posição. Então agora vocês vão ver o que o diabo vai fazer, qual vai ser o resultado da sua rejeição, da sua separação da palavra de Deus. Se separaram e abandonaram a fé e naufragaram. Então vamos ter muito cuidado para que sejamos unidos a Cristo e unidos aos irmãos. E isso vai fazer uma diferença na nossa igreja, no nosso lar, na nossa nação. Mas tudo começa com o indivíduo. Tudo começa com um. Tudo começa com eu, com você. E quando não, a casa dividida cairá.